Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fichas Mentais. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Nossa missão é ajudar você a estudar de forma eficiente e dinâmica, utilizando sua arma mais importante, seu cérebro. Para você que vai tentar o concurso da Polícia Civil de São Paulo, teremos um estudo de mapas mentais sobre as síndromes que podem cair. Bons estudos! Síndrome de Peter Pan. Adultos que têm a síndrome de Peter Pan são pessoas que continuam a se comportar como crianças, mesmo depois de adultas. São pessoas que se recusam a crescer, demonstram uma forte maturidade emocional e têm um grande medo de não serem amadas e acabarem sendo rejeitadas. Síndrome de Estocolmo. É o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia até mesmo de amor ou amizade perante o seu agressor. De um ponto de vista psicanalítico, pessoas que possam ter desenvolvido ao longo de experiências na infância, com seus familiares ou cuidadores, algum traço de caráter sádico ou masoquista implícito em sua personalidade, podem, em certas circunstâncias de abuso, desenvolver sentimentos de afeto e apego, dirigido a agressores, sequestradores ou qualquer perfil que se encaixe no quadro geral correspondente à síndrome de Estocolmo. Há também a possibilidade amplamente considerada de que, para algumas pessoas vítimas de assédio semelhante, possam desenvolver algum mecanismo inconsciente e racional de defesa, na tentativa de projetar sentimentos afetivos na figura do sequestrador ou abusador, que possam amenizar ou tentar negociar algum tipo de acordo entre relação vítima-agressor, na tentativa de reduzir a tensão entre os entes envolvidos. De uma forma geral, estes processos psíquicos inconscientes e sua relação entre vítima-agressor podem perfeitamente ser entendidos em uma ampla gama de contextos onde a situação do agressor e abusado se repete, inclusive no caso de mulheres que sofrem agressão por parte dos cônjuges, e mesmo muitas vezes tendo recursos legais e apoio familiar para abandonar o agressor, ainda persistem em conviver sob a atmosfera de medo. Síndrome de Oslo é uma reação psicológica de pessoas ou de grupo de vítimas de maus-tratos e ou ameaças à sua integridade física e mental. Nesta síndrome, a pessoa vitimizada passa a acreditar responsável pelos maus-tratos que recebe, às vezes até merecedora dos castigos que lhe são impostos. A síndrome de Oslo trata-se geralmente de uma defesa, diante de uma situação de agressão ou de ameaça severa, sobre a qual o indivíduo sente-se absolutamente impotente. Como mecanismo de defesa, o sujeito passa a fantasiar que tem o controle da situação e, a depender das reações, dos seus gostos, do seu comportamento, poderá controlar o agressor. Isto é, a vítima acredita que se mudar o seu agressor, também mudará. Da mesma maneira, ocorre com pessoas individualmente. Pode ser um mecanismo de defesa grupal, podendo ser a reação de um grupo ou de uma comunidade. Exemplos dessa síndrome: mulheres que sofrem violência doméstica e mesmo assim não separam de seus cônjuges, crianças abusadas fisicamente, entre outros. Síndrome de Londres. Ao contrário do que ocorre com a síndrome de Estocolmo, na qual os reféns passam a ter uma relação de afinidade com seus algozes, na síndrome de Londres o fenômeno é justamente o contrário, ou seja, os reféns passam a discordar do comportamento dos sequestradores, gerando uma antipatia que, muitas vezes, poderá ser fatal. Trata-se de conduta que pode pôr em risco toda a negociação policial com os sequestradores. Síndrome de Lima. Trata-se de um conjunto de sintomas desenvolvidos por sequestradores em sua atividade criminosa, nas relações de proximidade e compreensão das necessidades das vítimas, resultando em afeto. Ganhou este nome por tal fato ter sido registrado em 1996, em Lima, no Peru, em um ataque à embaixada japonesa. Efeito Lúcifer, conhecido como o mentor de um famoso experimento em Stanford, Zimbardo, no qual um grupo de estudantes universitários voluntários foi dividido aleatoriamente em guardas e prisioneiros, num ambiente de prisão simulado. Após uma semana, os estudantes transformaram-se em guardas violentos e sádicos, ou em prisioneiros emocionalmente abalados. Uma pesquisa rica e surpreendente sobre como o lado obscuro das pessoas pode emergir a partir de determinadas circunstâncias sociais. Síndrome da mão alheia ou síndrome da mão alienígena. É uma desordem neurológica incomum na forma de apraxia, na qual os membros do paciente parecem adquirir vida própria. O membro, por exemplo, passa a realizar tarefas complexas e involuntárias, como abrir botões de camisa ou retirar roupas do corpo. Na maioria das vezes, a pessoa não percebe que o membro está executando os movimentos. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Também chamada de Síndrome de Todd, ganhou esse nome por causa do autor Lewis Carroll e é um distúrbio de desorientação neurológica que afeta drasticamente a percepção dos seres humanos. As pessoas afetadas por essa condição podem
experimentar sintomas de micropsia, macropsia e outros tipos de distorções de outras modalidades. Síndrome de Jerusalém é o nome dado a um grupo de fenômenos mentais envolvendo a presença de ideias obsessivas de temática religiosa, delírios ou outras experiências de cunho psicótico que são desencadeadas por ou que levam a uma visita à cidade de Jerusalém. Não é endêmica de uma única religião, mas afeta judeus e cristãos de variadas formações socioculturais. A mais conhecida, embora não seja a mais predominante forma de manifestação da Síndrome de Jerusalém, é o fenômeno através do qual uma pessoa que anteriormente parecia equilibrada e desprovida de quaisquer sinais de psicopatia torna-se psicótica após chegar a Jerusalém. A psicose é caracterizada por um intenso cariz religioso, sendo curada depois de algumas semanas ou após o paciente ser removido da área. Síndrome de borderline ou transtorno de personalidade. É um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. Os sintomas mais comuns da síndrome de borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Síndrome de Capgras é um raro transtorno no qual uma pessoa sofre uma crença ilusória de que o conhecido, normalmente um cônjuge ou outro membro familiar próximo, foi substituído por um impostor idêntico, ou seja, um clone. A síndrome de Capgras é classificada numa categoria de crenças ilusórias envolvendo erros de identificação a respeito de pessoas, lugares ou objetos. Pode ocorrer de forma aguda, passageira ou grave. Pode acontecer com qualquer pessoa após sofrer alguma lesão no cérebro, dependendo da parte do cérebro que foi lesionada e da gravidade da lesão. Síndrome da mulher de Potifar. Nos remete à história bíblica de José, que foi vendido pelos ismaelitas a um egípcio chamado Potifar. José logo ganhou confiança de Potifar e passou a ser o homem de confiança. Ocorre que a mulher de Potifar, sentindo forte atração por José, quis com ele ter relações sexuais, mas foi rejeitada. Certo dia, em mais uma de suas investidas, ela o agarrou pela capa e o chamou para ir para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ela havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados e disse que José havia tentado ter relações sexuais com ela. Quando o dono de José chegou, ele contou a mesma história. Potifar ficou com muita raiva e colocou José na cadeia, onde ficavam os presos do rei. Síndrome de Cotard é uma rara doença mental em que a pessoa afetada detém a crença de que ela já está morta, não existe, está em putrefação ou que perdeu seu sangue ou órgãos internos. A análise estatística de 100 pacientes indica que a negação de autoexistência é um sintoma presente em 69% dos casos. Ainda que, paradoxalmente, 55% dos pacientes apresentam delírios de imortalidade. É isso aí, galera. Espero que essa breve apresentação tenha ajudado vocês aí a estudar, a seguir essa caminhada. Vamos com tudo para a Polícia Civil de São Paulo. E agora vamos fazer uma revisão. Mas antes disso, queria que vocês se inscrevessem aí no canal. Vai ajudar a gente a desenvolver mais mapas para vocês. E ativar o sininho. Vamos lá então.